Pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, das redes sociais e aqui do plenário. Nós vamos aproveitar o nosso grande expediente para fazer uma prestação de conta da viagem que fizemos a Brasília, acompanhados do vereador Felipe e também do deputado Neri, além das procuradoras a Ana Cláudia, Karen Comanduli e a advogada Geraldine Golo. E agradecer também a participação dos demais vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Paula Iores, vereador Paulo Périco e vereador Alceu Tomé. E agradecer a vereadora Paula e o vereador Paulo Périco que estão se disponibilizando para irem hoje a Brasília, nesse momento importante, prestar o apoio, solidariedade às duas procuradoras que estão lá desde ontem. Já fizeram inúmeras viagens a Brasília. Ontem tivemos os procuradores, o Pedro Souza e o Felipe Dalpiaz, lá no 1º de maio, também levando uma palavra de conforto àqueles moradores, onde lá também estava o vereador Fiuza, a vereadora Eloy, a representação da vereadora Gladys, do Velucino Ues, da Paula Iores e do Kiko também, né? Então, agradecer a todos, acho que foi muito importante a ida dos senhores lá ontem também. E dizer que, em que pese nós levarmos de vez em quando uma canelada do prefeito, porque os vereadores, aos 48 minutos, entram em campo, nós estamos muito preocupados com o município de Caxias do Sul, deixando de lado diferenças políticas, e eu até faço um esforço para esquecer quem é o gestor, porque eu já vi muito jogo ser decidido por jogador que entrou em campo aos 48 minutos. Agora, nunca vi jogo ser decidido por cartola que fica correndo ao redor do alambrado, indicando o jogador e parceiro e adversário. Agora, na foto, depois os cartola aparecem. É o que vai acontecer amanhã. Tomara a Deus que a gente tenha êxito nesse processo. O vereador Felipe depois poderá complementar. Já em 2017, a Câmara de Vereadores, quando o presidente era o Felipe, promoveu uma audiência pública aqui, que foi extremamente importante, foi o início dessa discussão. Complementamos em 2018 com uma viagem a Brasília, com o vereador Ricardo Daneluz, e agora uma movimentação que eu considero que foi estratégica, com o apoio de muitos vereadores que nos ajudaram nos contatos, com o apoio do deputado Neri. Eu acho que é um somatório e a gente não pode esquecer isso. Vocês vão ver na sequência aí a quantidade de contatos, e a gente leva de vez em quando alguma criticazinha, os vereadores vão passear. No primeiro dia, na terça-feira, o deputado Neri e as procuradoras ficaram sem almoço. No segundo dia foi a vez do Felipe e eu. Porque as agendas lá, aquilo é muito grande. Quem conhece lá em Brasília, para tu entregar documento no gabinete de 31 deputados, haja perna para caminhar lá dentro. E depois tu te desencontra, tu tem que voltar várias vezes no gabinete com os senadores. Tivemos a feliz coincidência de chegar no Senado e estar sendo presidida pelo gaúcho Paulo Paim, ao seu lado o senador Reis, e na tribuna discursando o senador Lazier. Quer coincidência melhor? Nem programando não acontece isso. E vocês vão ter a oportunidade de ver na sequência. Então eu peço que a nossa assessoria coloque aí a sequência. Então, deputados que nós tivemos reunião, conversa mais alongada com o Santini, Van Atten, o Giovanni Feltz, que inclusive sugeriu a elaboração do documento, que depois foi assinado por todos os deputados, Bibo Nunes, Maurício Dizidric, Elvino Bongás, Giovanni Cherini, Lucas Redec, Nereu Crispim, e os senadores, então, Reis, o Lazier, o Paulo Paim. A Ana Amélia Lemos também recebeu a nossa visita, e eu quero registrar aqui o interesse do vice-governador em ligar para a secretária Ana Amélia pedindo uma atenção especial para o caso de Caxias. Ela transmitiu isso a nós, a comitiva. E também a visita à Carolina Bahia, à Casa Civil,
E aqui, então, o deputado Santini, que foi a nossa chegada lá, que depois nos acompanhou lá pelo Congresso, um deputado que tem boa parte da sua vida dentro do Congresso, onde ele foi assessor 18 anos, o Santini, o Feltes aí, que sugeriu inclusive a reunião, o Van Hatten, o Santini, as duas procuradoras, Bom Gás, aí com o Carlos Gomes. E aqui eu quero, volta essa foto, eu quero apenas registrar uma coisa, para quem dá canelada nos vereadores. O deputado Carlos Gomes, na presença das procuradoras, ele disse, quando é que vai ser o julgamento? Quarta-feira, dia 27. Vocês acreditam que eu não recebi um telefonema sequer do prefeito de Caxias para pelo menos me avisar que o julgamento é a semana que vem? Presidente do PRB, deputado Carlos Gomes. Então esse também vai entrar aos 48 minutos, mas com muita vontade e com muita disposição de nos ajudar. Então, registrar isso, cumprimentar o deputado Carlos Gomes, que em que pese, poderia se milindrar e se ofender. Ele disse, não, conte comigo, conte comigo. O prefeito não teve tempo para me ligar, mas eu estou com vocês e meu gabinete está à disposição. Então, isso tem que ser registrado porque, vereador Fiuza, parabéns pelo seu presidente, pela postura dele. Qualquer um outro político poderia se milindrar. Porque é chato tu ser o presidente do partido, do prefeito e deputado federal e não saber do assunto. Então, daí a importância da comitiva ir a Brasília. Aqui o Maurício Dizidric, também gaúcho. E aqui eu considero uma reunião muito importante com a sugestão do deputado Feltes, a elaboração de um documento. O Lucas Redec, que havia sido acionado pela vereadora Paula, se interessou, foram extremamente pontuais no horário, às 15 horas, com a presença inclusive da RBS, e o Cherini e o Lucas se prontificaram, ali está o deputado Crispim também de pé, o Neiri, se prontificaram a elaborar esse documento, que as procuradoras ficaram lá depois, na hora, e iam começar a colher a assinatura dos 31 deputados e entregar ao STJ. Os 3 senadores também iam fazer uma carta assinada pelos 3 e iam entregar em mãos aos ministros. Então, toda essa movimentação, porque ninguém está aqui querendo peitar o STJ ou fazer pressão, mas sim levar a preocupação do segundo município do Rio Grande do Sul, do futuro de toda uma região, porque 620 milhões, se for imputado esse erro, essa aberração jurídica ao município de Caxias do Sul, será um desastre econômico pelos próximos 10 ou 15 anos. Nós vamos ter muita dificuldade de manter as contas em dia do município de Caxias do Sul, em que pese se faça todos os cortes possíveis. É muito dinheiro, isso dá 6 milhões e 200 por mês de juro, 206 mil por dia. Isso é uma dinheirama que não tem. Um prefeito de uma cidade, do município que nem Caxias do Sul, tem 70, 80 mil. Uma parte, vereador, por gentileza. De livre para investir em obras, manutenção. Agora, tu imputa 620 milhões de uma conta que não é devida, que é um absurdo, porque a área foi avaliada em 53 milhões em 2011 e aplicaram os juros compensatórios de 83 até agora e mais correção monetária. Aqui o senador Ains, vão na sequência, aí até temos vídeo, Lazier. Aqui a reunião com o senador Paim, que está aqui à esquerda, com a Ana Amélia, aqui com a Carolina Bahia, que eu reputo foi muito importante, através da assessoria do deputado Neiri, nós conseguimos isso, a gente tem que registrar, porque isso aqui é uma soma de esforços, gente, não tem partido A, B ou C, é todo mundo pegando para o mesmo sentido. E aí depois nós vamos pedir uma declaração de líder, possivelmente o Felipe também peça para conceder os apartes, mas é importante passar os vídeos das manifestações dos parlamentares na Câmara e no Senado.
Tá? Deputado Santini, né, que vem aqui com o Adiló, em nome do Adiló, saudar toda a delegação de Caxias do Sul, em cima de um processo extremamente importante para a Caxias do Sul e a nossa Serra Gaúcha. Parabéns, Adiló, parabéns, Santini. Que eu comentasse, eu faço com enorme satisfação e com tristeza, né? Saber que a minha cidade natal, cidade de todos nós, eu diria, Caxias do Sul, é o caso, o famoso caso Manha Bosco, né? Onde a prefeitura, no meu entendimento corretamente, desapropriou uma terra para efeito de dar espaço para moradia para a população que mais precisa. Só que o processo andou, a dívida era de 60 mil, agora querem que Caxias pague 600 milhões. Isso é impagável. Eu faço um apelo aqui, nesse momento, da presidente do Senado, acompanhado dos senadores do Rio Grande do Sul, cumprimentando o vereador Adiló, vereador Felipe, deputado estadual Neri Carteiro, procuradores municipais que vieram aqui fazer esse apelo à bancada gaúcha. Eu faço apelo aqui, nesse momento, presidindo essa sessão do Senado, que haja sensibilidade, porque senão quem vai pagar a conta é todo o povo de Caxias. E como disse aqui o deputado Santini, é impagável. Também o deputado Santini, da Assembleia do Rio Grande do Sul, e saúdo também os nossos visitantes de Caxias do Sul, dizendo a eles, nós que estamos aqui com a composição plena da bancada gaúcha no Senado, e digo a eles que esta é a praxe, todos os dias nós estamos aqui na abertura dos trabalhos, os 3 senadores gaúchos. Nós aderimos à causa dos senhores lá de Caxias do Sul. Nós estamos juntos. Meus amigos de Caxias do Sul, Caxias não elegeu um deputado federal, mas eu estou disposto a ser representante de Caxias. Hoje atendi vereadores, procuradores, lideranças de Caxias, estão muito preocupados com o que está acontecendo com relação à prefeitura ter perdido na justiça o obrigado Poder Executivo de Caxias a pagar por 5 hectares que valem hoje, segundo perícia, 53 milhões, foi condenado o município a pagar 620 milhões. Isso é um absurdo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Durante essa semana aqui em Brasília tivemos diversas atividades parlamentares que movimentaram o Congresso. Uma das que mais chamaram a atenção foi a ação realizada pelos vereadores Adiló de Domênico, pelo Felipe e pelo deputado estadual Neri Carteiro, que trouxeram ao conhecimento da nossa bancada aqui uma situação que certamente levará à bancarrota o município de Caxias do Sul se concretizar da forma como está prevista. O julgamento do caso Manha Bosco, que penaliza o município com 600 milhões de reais de indenização por uma área que foi desapropriada há muitos anos atrás. Não há município que resista a tamanha injustiça. Quero só ressaltar, deputado Santini. Nós temos aí a reunião de ontem à noite, algumas fotos rapidamente, para depois conceder os apartes. Ontem lá no 1º de maio, centro comunitário lotado, devia ter aproximadamente, acho que de 170 a 200 pessoas. Uma parte na sequência, vereador Adiló. Fazer um registro que o procurador Pedro de Souza está de férias. Foi lá gentilmente ele e o Felipe Dalpiaz levar essa palavra de conforto. Então, enquanto passa as fotos, seu aparte, vereador Felipe. Vereador Adiló, eu quero ressaltar a importância e a receptividade que nós tivemos lá no Congresso Nacional. Primeiro que nós temos uma gama aí de 11 partidos visitados e a gente não olhou cor partidária em momento algum, porque o interesse maior é a cidade de Caxias do Sul. E nós tínhamos um grande objetivo, que era tornar esse caso público, não só dentro de Caxias, mas no estado inteiro. Para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, que esse julgamento não fosse passar sem ninguém saber e depois do resultado concretizado que a cidade fosse pagar esse preço todo. Então a gente tem que ressaltar aqui a união da nossa bancada federal. Muitas vezes critiquei aqui os nossos deputados federais por trabalharem de forma isolada, e a gente sentiu uma proximidade muito grande de todos eles, independentemente de partido, e os partidos que têm cadeira aqui na casa e que têm cadeira na Câmara Federal, faz um agradecimento especial, PSDB, PTB, o deputado Elvino Bongás, vereador Beltrão, nos recebeu muito bem lá em Brasília, o PMDB, enfim, todos os partidos que têm assento na casa, nós fomos extremamente bem recebidos. PRB. O PRB, enfim.
E os 3 senadores também. Todos eles se colocaram à disposição. Nós encontramos com senadores mais de 2 vezes lá em Brasília, inclusive, né? Abriram mão das suas agendas para poder nos auxiliar nessa situação. Então, ressaltar também o trabalho das procuradoras que foram a Brasília, estão se dedicando muito nesse caso. Isso aí perpassa qualquer prefeito de Caxias do Sul. Tenho certeza que fizeram o máximo, até porque quem vem dando sequência nesse processo todo são os procuradores de carreira. Então não adianta vir aí jogar que prefeitos empurraram com a barriga, que entraram a 48 minutos do segundo tempo. 48 do segundo tempo, vereadora Adiló, é amanhã. Amanhã é 48 do segundo tempo. 2017 não era 48 do segundo tempo. 2017, quando teve aquela audiência aqui com os 3 procuradores, do prefeito Pepe, do prefeito Sartori, do prefeito Alceu, e as procuradoras que cuidam do caso hoje, eu não vi a participação de quem joga no ar aí insinuações. Não vi essa participação. Então, o bem maior aqui é Caxias do Sul. E eu tenho certeza que o trabalho feito por essa casa, não fomos eu e o senhor, é por essa casa, todo o conjunto dos vereadores, as procuradoras do município, os deputados estaduais que estão se somando, e os 31 deputados que foram lá, que nós levamos esse recado em todos os gabinetes, os 10 que nós nos reunimos pessoalmente, os 3 senadores, a senadora Ana Amélia, ressaltar que a Casa Civil também recebeu a delegação de Caxias lá, né? Enfim, foi um trabalho que ontem justificou a presença de público lá no 1º de maio, porque o pensamento maior é Caxias do Sul. Tenho certeza que fizemos o papel de Caxias, mostramos para o estado inteiro, depois teve uma repercussão no Jornal do Almoço, teve repercussão no Bom Dia Rio Grande, de toda essa situação que envolve a cidade, que amanhã pode estar entrando numa crise financeira sem precedentes, prejudicando não só a cidade, mas prejudicando toda uma região que muita gente depende de Caxias do Sul. Então, eu fico feliz em poder ter participado de uma agenda tão intensa, tão forte, e se Caxias do Sul se afastar do centro do poder, que é Brasília, Caxias do Sul se afasta de toda a sua realidade. Então, que a gente continue isso. Sorte aos vereadores Paulo Iori e Paulo Périco, que vão a Brasília agora, juntamente com as procuradoras que estão lá desde ontem. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Felipe. Na sequência, não sei quem pediu. Muito obrigado, vereadora Adiló. Parabéns pelo trabalho da comissão. Parabéns, vereador Felipe. E quando eu dizia em outro momento que essa casa é uma casa plural, é uma casa de uma representação muito importante na nossa sociedade, eu não estava enganado. Esse trabalho que os senhores, que as vossas excelências fizeram, em conversação com as nossas representações federais, nossos deputados federais, com os nossos senadores, é de extrema importância para a nossa sociedade de Caxias do Sul. Quando tive o privilégio do seu convite também de estar ontem naquela audiência no bairro 1º de Maio com todos os moradores, ali mostrava a preocupação no seu semblante de cada um deles por conta de que pudessem estarem sendo retirados do seu bairro. Então, parabéns, vereador Adiló, e temos a certeza absoluta, com a fé positiva, que teremos o resultado positivo amanhã. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. Vereador Tuigo, de imediato. Meus cumprimentos, vereador Adiló de Domênico, e toda a Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero fazer um elogio aqui, porque a comissão tem feito um trabalho de extrema relevância e liderar essa articulação juntamente com as autoridades federais de Brasília, neste caso tão importante e determinante, inclusive, para o nosso município. Ir lá fazer toda uma articulação de forma educada, de forma a esclarecer os possíveis equívocos, e o processo tem equívocos, porque penaliza Caxias do Sul, e com certeza nós já percebemos essa movimentação importante que tem direção, que é o julgamento da ação rescisória amanhã no STJ. Então, entendo sim que essa articulação teria que ter sido liderada pelo prefeito municipal, ele ter convocado, né, os líderes de Caxias do Sul, do Estado, né, em prol de Caxias do Sul, mas o Legislativo não se esquivou, né, foi à luta, participou, né, fez a sua parte, esteve lá, né, com bastante antecedência, inclusive, e com certeza amanhã nós iremos colher um resultado importante. Parabéns. Muito obrigado. Na sequência, acho que é o vereador Eloy, né? Vereador Adiló, meus cumprimentos pela iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça, especialmente a sua participação do vereador Felipe em Brasília, e até aproveitando a presença dos nossos professores de economia,
Não há conta que justifique, né, uma dívida que provavelmente não ultrapassaria 10 milhões hoje, que era a indenização pelas obras não executadas na área remanescente, quando a área foi doada para o município, né? Se transforme em 600 milhões, parte não controversa, e mais 400 milhões que estão em discussão. Então pode se transformar em R$1 bilhão, né? Isso quebra o município, não tem como a gente não ser claro nesse aspecto, né? Então, na realidade, só corrigindo a fala do senador Paim, na realidade o município nunca desapropriou a área, né? O município era proprietário da área e devolveu a área para os Maia Bosco. A área está escriturada em nome dos Maia Bosco. Tá? Então, o que está se tratando aqui é uma indenização em razão da ocupação da área, uma indenização absurda, né? E ontem o doutor Pedro colocou claramente, né, que quando o município foi chamado para ação, era para indenizar as ruas, eventualmente, né? As áreas públicas, né, que é a área do centro comunitário e as duas ruas existentes ali, mas aqueles becos. Então, de fato, isso é a famosa história do porque tenho medo de lobisomem, né, que a gente aprende lá no curso de Direito, né? Como é que se transformou uma dívida de não mais que 10 milhões de reais numa dívida de R$1 bilhão. Não tem economista que consiga explicar isso. Não existe. Cumprimentos, vereador, e vamos torcer que amanhã a resposta seja positiva de parte do tribunal no sentido de fazer justiça. Obrigado, vereador Eloy. Peço desculpa, vereador Tomé, que estourou meu tempo, a não ser que o presidente queira conceder um meio minuto ao Tomé. Vamos lá, rapidamente. Bom, assim, obrigado, senhor presidente e vereadora Adiló. Hoje, assim, só a princípio quero parabenizar a você, Adiló, e todas as pessoas que o cercaram aqui na Câmara de Vereadores. Eu vejo, assim, que a Câmara de Vereadores, em seu nome, onde o senhor foi o timoneiro dessa percussão aí, né? Então, a gente vê que faltou um movimento, assim, do senhor prefeito maior pelo caso que merece o caso, né? Então a gente vê que Caxias do Sul ficou meio órfão nessa questão, né? Então, pelo senhor prefeito não tomar uma liderança de apoio praticamente às questões aqui da nossa cidade. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Tomé. Muito obrigado, senhor presidente. Uma declaração de líder solicitada pela bancada do PSD, com a palavra o vereador Kiko Girardi. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores. Declaração de líder, da posse, senhor presidente.